Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, Banco do Brasil tá caindo mais que o Vasco. Esse tipo de piadinha eu escuto todos os dias. Aí, Charlan, Banco do Brasil foi de Vasco, tal. Tudo bem, não tem problema. A verdade é que realmente as ações despencaram nos últimos meses. Eu já gravei alguns vídeos, vou mostrar pra vocês. Tem muita gente achando que pode acontecer com o Banco do Brasil o que aconteceu com os Correios. Vou falar também sobre o caso. Então, o vídeo de hoje tá super completo, vai ser rapidinho, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Muita gente assistindo os vídeos e não se inscreve. Se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que o Banco do Brasil vai se recuperar? Ou agora é igual o Vasco, é só ladeira abaixo, vamos ficar uns 10, 15 anos sofrendo? Me diga nos comentários, vai ou não se recuperar? Sem enrolação, então, eu sei que vocês estão preocupados. Olha quanta pergunta estão me mandando nas caixinhas lá quando eu abro no Instagram. Se eu acho que vai cair, se eu acho que vai melhorar, se eu acho que vale a pena investir. É impressionante. Todo dia chega pergunta do Banco do Brasil. É pergunta do Banco do Brasil, do tal do Tadala, que até agora eu não sei pra que serve esse negócio, vocês me perguntam se eu tomo ou não. Deve ser pra crescer o cabelo. Mas é o tempo inteiro chegando pergunta sobre o Banco do Brasil. Eu entendo, é uma ação que muita gente investe. Eu, inclusive, invisto. Também a gente vai falar, então, sobre o Banco do Brasil. Para quem é um desavisado, não sabe do que se trata, são as ações do Banco do Brasil mesmo, esse aí que você enxerga na esquina da sua casa. É um bom banco, vem crescendo. Eu invisto nele, ele está na carteira do canal. Nos últimos 12 meses pagou quase 12% de dividendo. Então é um grande pagador de dividendos, mas eu sempre alertei aqui que é uma estatal e é isso que nos preocupa, mas calma, tá? O resultado frustrou o mercado. O último resultado foi muito ruim, as ações até desabaram quase 13% no dia da divulgação. A gente falou aqui, depois eu gravei novos vídeos, então o banco estava muito bem, vinha crescendo nos últimos anos, um baita resultado, crescendo no agro, crescendo no crédito, crescendo as margens e de repente o negócio desandou. Desandou no primeiro trimestre desse ano, as expectativas não são boas e tá todo mundo falando de uma forma muito ruim do banco. E isso também mexe um pouco com as ações. Se você começou a investir há pouco tempo no mercado, uma coisa você tem que aprender. Quando as ações ou quando o ativo está subindo, todo mundo só fala bem. Quando o negócio está caindo, todo mundo só fala mal. E aí fica até difícil da gente entender o ponto de virada dessa história toda. Então, realmente, a inadimplência do agronegócio afetou demais o lucro do banco. Lembrando que ele não teve prejuízo, ele teve um lucro menor. Então, o agronegócio, que vem crescendo dentro do banco, ou seja, a carteira de crédito vem crescendo, graças a Deus, que o agronegócio é o motor do Brasil hoje, a carteira de crédito gerou um problema. Eu estava vendo um gráfico elaborado lá pela Suno, olha só a inadimplência da carteira do agro especificamente. Ela estava em 1,2% e foi para 3%. É muita coisa. Achando, mas o que aconteceu? Eles deram crédito errado? Talvez, mas o segmento tem apanhado muito. Então você também não pode virar e falar, foi um problema só do Banco do Brasil. Não, pega alguns fiagros lá, estão sofrendo. Então, o que aconteceu, a grosso modo, é que determinados créditos que foram dados pelo Banco do Brasil estão gerando problema. Isso que aconteceu. Tem outros motivos, mas o grosso que pegou muito mercado foi esse. E eu também quero frisar muito, bater muito na tecla de que o banco não está dando prejuízo. É o lucro que está menor. Então, cuidado com a comparação dos Correios. E eu vou mostrar aqui o que aconteceu com os Correios. Mas, por outro lado, eu também não posso te garantir que não tem um problema de gestão, igual os Correios estão tendo agora. Então, a gente também tem que estar ligado nisso tudo. O desempenho em um mês foi péssimo, as ações realmente estão caindo bastante, está todo mundo muito preocupado e o Banco do Brasil virou o alvo da vez. Só se fala mal do Banco do Brasil, todo dia uma matéria negativa. E você precisa lembrar que, bem ou mal, é um banco com mais de 200 anos de história, superou diversas crises econômicas e políticas com todos os problemas do Brasil, é o maior financiador do agronegócio, então é normal que eles sintam esse tipo de coisa, está entre os maiores conglomerados financeiros do mundo. O Brasil é um player importante, tem um bom histórico de pagamento de dividendos para o investidor, a desvalorização de curto prazo pode gerar uma oportunidade e o preço da tela das ações nem sempre
vão acabar refletindo no valor da empresa. O que acontece é que é impressionante. Estou falando com vocês. Todo dia eu abro o meu computador aqui, não sei o que, diz que tem que vender as ações do Banco do Brasil. Fulano tira da carteira, sai do fundo tal. As pessoas começam a ficar assustadas. Eu entendo quem está assustado. Eu também fico um pouquinho. Eu já vi tanta coisa, já não me assusta. Mas até como vascaíno, poucas coisas me assustam. Mas olha só, ações do Banco do Brasil têm queda firme após relatório do JP Morgan. E aí você lê isso, você fica preocupado. Goldman projeta pior rentabilidade do Banco do Brasil em quase uma década. Entenda. Porra, fulano, JP Morgan isso, Goldman aquilo, caralho, tá! Você começa a ficar muito preocupado. Pô, esse negócio vai falir. E aí eu vou repetir pela terceira vez no vídeo de hoje. Eles não deram prejuízo, deram um lucro menor. Tem muita diferença nisso daí. Igual eu falava lá no Bradesco. Bradescão tava mal pra cacete. Lucro menor. Aí ele começou a melhorar. A ação do Banco do Brasil despenca e atinge menor preço de 2023. Olha só, todo dia uma matéria diferente. Então o resumo é que se criou um trem fantasma do Banco do Brasil. Se criou um trem fantasma. Virou um ativo tóxico na carteira. E aí, você tem Banco do Brasil? Não, eu não. Pô, você investe no Banco do Brasil? Eu não. Que isso, cara? Tá louco. Eu invisto aí no Tigrinho, mas não invisto no Banco do Brasil. Pega mal. É melhor jogar no Tigrinho do que investir no Banco do Brasil. Não é uma recomendação. É isso que as pessoas estão pensando. Só que, de novo, não é justamente no momento desses que se entra num trem fantasma se o ativo é bom? A grande questão é a gente decidir aqui o seguinte: existe uma possibilidade de recuperação? Será que para quem ficava olhando a alta tão forte, agora não é justamente o momento de entrar? Para quem não tem medo do trem fantasma, o problema é se você não conseguir sair do trem fantasma, né? Virar uma caverna do dragão. Quem é mais antigo vai entender o que eu tô falando. Você nunca vai conseguir sair desse negócio. Pode acontecer também. Por quê? Se de uma coisa pontual você passar por um problema tipo Vasco, e agora eu tô falando sério de gestão, você não sai mais da crise. E aí tem um ponto aqui que me preocupa. Um ponto específico e vocês já vão entender. Então esse trem fantasma já deu alegrias. Em 5 anos as ações ainda estão no lucro, mas caiu muito mesmo com pagamento de dividendos. Vocês estão vendo aqui esse finzinho, né, essa queda acentuada. É um pagador de dividendos, mas o Bank of America está esperando um pagamento menor de dividendos. Então o que aconteceu é que o lucro líquido caiu muito, teve um aumento do provisionamento, justamente por causa de todos os problemas das inadimplências e tudo mais, e existe uma preocupação de que essa inadimplência do agro possa crescer, não só do agro, como das empresas. O resultado não agradou, estimativa de queda dos dividendos, a inadimplência deve persistir nos próximos trimestres, e o cenário econômico do país só prejudica a situação. Na minha carteira, por exemplo, as ações estavam no lucro há pouco tempo, e agora eu já estou com uma queda de 7%. Eu tenho aqui 40 mil, em torno de 40 mil na minha carteira. Só que eu já recebi 12 mil de dividendos. Então cuidado, Charlão tá no prejuízo. Não, eu tô muito no lucro. 40 mil já deu 12 de dividendos. E eu sinceramente acho que pode se recuperar. Não é uma recomendação. Talvez eu até aumente a mão aqui. Vou dar uma pensada. Eu tenho que gravar o vídeo da carteira do mês. De repente faço um aporte aqui. O Tesouro deu uma subida. O IPCA 2050 bateu 7% de novo. A verdade é que tem tanta coisa boa pra gente investir que eu fico até preocupado. Caralho, tem isso, tem aquilo. Tem épocas que eu olho e não acho nada. Falo, caralho, nada barato. Agora, porra, o Tesouro, Banco do Brasil, putz, tem muita coisa. Mas não é um investimento óbvio e fácil. Existe realmente o medo. JP Morgan, Goldman, não estaria todo mundo assustando se o ativo tivesse muito bom. Mesmo assim, continua pagando dividendos, porque existia lucro e continua existindo. Eu também gosto de destacar que o dividendo está elevado, então a gente está falando de 12%, depois 8%, depois 13%, agora 12%. Será que quem comprar o Banco do Brasil agora não vai pegar um dividendo interessante nos próximos 3 anos? Talvez. Eu gravei alguns vídeos já, gravei com especialista, gravei sozinho, gravei quando subiu, gravei quando caiu, e eles estão fazendo algumas mudanças. O Banco do Brasil trocou o comando da BB Asset, BB Américas, Brasilseg, BBTS. A BB Seguridade recebeu do Banco do Brasil indicação para um novo diretor-presidente, e essas mudanças aqui eu confesso que me preocupam um pouco.
A queda no último mês do BB Seguridade, até do próprio Banco do Brasil, não me preocupa tanto. Me preocupa um pouco, quando eu olho aqui essa queda recente, a confusão do Brasil política. Porque se a política entrar no banco, vai me preocupar. Eu me preocupo menos com a inadimplência do agro, do que a minha preocupação política. Se você quer aprender a investir, não sabe investir, eu vou deixar o QR Code aqui para você entrar lá na minha comunidade, lá eu te ensino todos os passos, você vai ficar mais tranquilo. Mas sobre a minha preocupação, ela faz sentido. Quem acompanha a política brasileira sabe. E aqui não interessa se é de direita, de esquerda. Pô, eu virei presidente. Eu vou ter que fazer uma composição lá com os partidos. De repente eu vou entregar um pedacinho do Banco do Brasil. Foi isso que aconteceu com os Correios. Então esse uso me preocupa mais do que a inadimplência. Porque a inadimplência vai passar, o agro vai resolver e tudo mais. E o Banco do Brasil sabe dar crédito. Me espantou até esse aumento tão grande. É porque realmente o setor está passando por uma crise grave. Mas a questão política não, porque aqui no Brasil é muito duro. Então, além disso, de todos os problemas, quando o mercado começa a comparar o Banco do Brasil com os Correios, que eu não acho que é exatamente a mesma coisa, lendo uma notícia dessa, realmente fica um pinguinho de preocupação. Em meio à crise com Lula, União Brasil pressiona pelos Correios e Banco do Brasil. Então o partido quer mais espaço no governo federal. Poxa, um partido, de repente indicando um diretor de banco, te preocupa? Me preocupa. Me preocupa pra cacete. Aqui tá a grande preocupação do mercado. Mas aqui também pode estar a grande oportunidade. Então os Correios já estão com 2,75 bilhões em dívidas. Isso é gravíssimo. Inclusive já tem transportadoras cobrando 104 milhões na justiça. Olha a pica aqui. Olha a pica aqui que está acontecendo. E eu não quero ver isso no Banco do Brasil. Ainda não é o mesmo motivo dos dois pontos, mas se meter muita política vai preocupar. Qual o lance da oportunidade que eu falei? Se o Tarcísio entrar, ele pode privatizar, como ele já tentou privatizar outras coisas e diz que tem planos. Vocês lembram que mês passado as ações estavam subindo, muita gente estava achando que tinha o trade Tarcísio já no meio, eu também achava. Então aqui tem um ponto importante. As ações estão despencando. Praticamente dois grandes motivos: inadimplência e mais alguns probleminhas e medo do governo. Talvez a gente resolva a inadimplência daqui a 2 ou 3 trimestres e pode ter uma troca de governo. Opa, já começo a enxergar uma oportunidade. Quando é que a gente vai saber de tudo isso? Em agosto, nós teremos a apresentação, a divulgação do segundo trimestre, dia 14 de agosto. Vem susto pela frente, vamos torcer que não venha tanto. No primeiro trimestre, vocês lembram que adiaram o resultado, tal, isso aqui já preocupou o mercado, depois saiu. A expectativa, a projeção é péssima. Todo mundo está achando que vem mais uma queda no lucro do banco, uma queda grande. Tem gente falando aqui, o Safra, por exemplo, numa queda de 51% do lucro no segundo trimestre, sendo o agro, de novo, o grande vilão. Então já pode esperar uma queda muito grande, tá? O mercado está projetando uma queda, igual a gente teve no primeiro trimestre, o mercado está projetando uma queda no segundo. Só que a gente já sabe. O que acontece? O mercado já precificou essa queda. Quer dizer que não vai cair mais? Não. Mas pode acontecer um fenômeno interessante. Se sair o resultado do banco, lucro do banco cai 40%. Aí as ações vão subir. Você vai ficar aí, poxa, não tô entendendo mais nada, cara. Esse mercado de investimento é muito louco. Poxa, saiu o resultado do banco, o lucro caiu 40%, as ações estão subindo? Sim, porque o mercado estava esperando uma queda de 50%. Não dá pra gente saber. Você tem que pensar no médio a longo prazo. Médio a longo prazo, o banco é bom? É bom. O agro é bom? É bom. Preocupa a questão política? Muito. Mas pode ter uma troca de governo. Então o que a gente pode esperar? Queda no lucro. Isso é o que o mercado inteiro está esperando. Se vier alta no lucro, aí Deus dará, vai subir 30%, 40%. Mas o mercado espera queda. Dividendos sendo revisados. Não dá para saber o que vem pela frente de dividendo. Muita volatilidade nas cotações e um cenário extremamente desafiador. Mesmo assim, se eu não tivesse nada, não é uma recomendação, e eu tivesse começado a investir, quisesse aumentar minha carteira, eu investiria nessas duas empresas hoje, Banco do Brasil e BB Seguridade? Hoje eu investiria. Talvez não muito, mas para ter na carteira, um banco bacana, uma seguradora bacana, pagadores de dividendos, geradores de lucro. Então, eu continuo gostando das duas instituições.
mudou as questões políticas, continuou o Lula, trocou diretoria, aí a gente volta aqui para conversar. Por enquanto, eu ainda sou comprador de Banco do Brasil e BB Seguridade, essa é a minha opinião. Antes de ir embora desse vídeo, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, agora que eu já falei tudo, na sua opinião, você acha que o Banco do Brasil vai se recuperar ou assim como os Correios já é caso perdido? Me diga nos comentários aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.